Amém? Seja generoso com a casa de Deus, abençoe a obra do Senhor, amém? Entendendo que Deus, Ele não precisa dos nossos recursos, Deus não precisa do meu e do seu dinheiro. Porque se eu subisse aqui e falasse que Deus precisa do seu dinheiro, eu estaria errado. A Bíblia diz que do Senhor é o ouro e do Senhor é a prata. Mas a obra do Senhor, para que seja feita, ela necessita do quê? De uma estrutura. E a estrutura precisa de recursos. É a obra do Senhor que precisa. Amém? Mas nós também temos que entender algo. Eu não oferto porque a igreja precisa. Eu oferto porque eu preciso ser um ofertante. Eu preciso obedecer a palavra. Amém, gente? Então, oferte com amor, dê o seu melhor e preste muita atenção. Esses dias de muito calor, quem esteve aqui nas terças-feiras? Quem vem nas terças-feiras? Irmão, nas últimas terças-feiras só veio o povo da fé mesmo. Porque para enfrentar o calor que estava aqui, quem enfrentou o calor aí? Pronto. Aí já não bastava o calor, a máquina do ar-condicionado me queima o compressor ainda. Alguém vai falar que é o diabo, mas não é o diabo, é a idade da máquina. Caiu a energia lá. Então teve uma série de situações. Quem está entendendo? Ok? Só que nós já tínhamos essa máquina do meio também com o compressor queimado. Só que não era problema, porque tinha outra. E a outra foi e queimou também. Para consertar as duas máquinas, R$8.000. Eu falei assim, o quê? Só que aí chamamos uma empresa, a empresa olhou a outra máquina, a outra empresa tem a peça, cobrou 1.850 para trocar o compressor, mais 1.500 para fazer toda a manutenção, e amanhã a empresa vai estar aqui fazendo esse serviço, executando esse serviço. Amém, gente? Então, quem é beneficiado com isso? Quem frequenta essa casa. Amém, gente? Todos nós, quando vamos à igreja, nós vamos para adorar a Deus e ouvir a palavra. Só que se o ambiente, ele também não está de acordo com a capacidade das pessoas, da quantidade de pessoas, a climatização, não fica difícil você ficar 2 horas sentado aí? Sim ou não? Então, é pensando em nós que nós estamos fazendo isso. E eu estou falando tudo isso para você saber para onde que está indo os seus recursos. Amém, gente? Então eu conto com vocês. Oferte com amor, oferte com alegria, em nome de Jesus. Você pode agora pegar no bolsão à sua frente, aí na cadeira à sua frente, um envelope. Se não tiver envelope, faz assim, os obreiros vão te levar. Você pode ofertar no Pix, você pode ofertar na máquinas, as máquinas estão aqui. Você pode ofertar no dinheiro, da forma como você desejar. Aqueles que vão dizimar, você vai subir no altar, você vai estar recebendo a consagração, a unção do dizimista. Amém? Fica de pé, em nome de Jesus, vamos orar.
Senhor nosso Deus e eterno Pai, no nome santo e sagrado de seu Filho Jesus Cristo, nessa noite, eu apresento, ó Deus, os teus filhos, as tuas filhas, que vão ofertar, Senhor, que vão expressar a sua generosidade, sua gratidão, por todos os benefícios, por todas as bênçãos, por todas as portas abertas, que o Senhor tem, meu Deus, abençoado a cada um deles, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, blindar, guardar as finanças de todos aqueles que são fiéis, não permitindo, ó Deus, que nenhum espírito destruidor de riqueza toque nas finanças dos teus filhos, Pai. Deus, abençoa também esse meu irmão, essa minha irmã que hoje não tem, mas o Senhor conhece o coração desse homem, dessa mulher, sabe do desejo que eles têm para ofertar, Pai. O Senhor possa abençoar, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Sai do seu lugar, venha ofertar. Se você for dizimar, suba aqui, em nome de Jesus. Onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei. Além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Amém. Queridos, antes de entrar na palavra, nós temos mais um aviso aqui para passar. Muito obrigado, pessoal. Depois, mas o aviso é o seguinte: enquanto eles preparam a arte ali, no dia 26, nós teremos aqui na nossa igreja um culto especial para as crianças. Amém? Nós não marcamos antes da data da conferência, justamente por conta da conferência, mas é um evento que nós já tínhamos decidido antes de entrar o mês de outubro. Então vai ser um culto com as crianças. Não pode falar como que é o culto, né? É surpresa? Os pais têm que vir. Quando vocês virem e permanecer, você vai receber a surpresa. Só que é uma surpresa que vai te emocionar muito.
É só isso que eu posso falar. Amém, pais? Então traga seus filhos no dia 26. Só me confirma o horário, pastora. Às 17 horas, às 5 da tarde começa esse culto. Até às 20 já terminou. Ok? Então, dia 26, você pai, você mãe, traga seu filho, mas já vem pronto para adorar a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, deixa marcado aí, dia 26 às 17 horas. Livro de Daniel. Daniel, abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5. E deixa eu falar uma coisa para você. Traga a Bíblia para a igreja. Principalmente se ela tiver aquele negócio de anotação, assim, ó, traga. Para você anotar. Porque agora eu estou percebendo que o povo não traz mais Bíblia, né? E o pastor já vai chamar minha atenção. Eu sou pastor para isso mesmo. Eu sei que nós temos a Bíblia no celular, tem aplicativos maravilhosos. Eu vou até dar uma dica para você. Baixa o Strongs na sua loja de aplicativo, porque ele dá o significado de todas as palavras, tanto no hebraico quanto no grego. Você que gosta de estudar o original. Tem aplicativos maravilhosos, ok? Mas é tão bom quando você carrega a Bíblia, sabe? Que você anota, que você está pegando na Bíblia, né? Que você chega em casa, você coloca ela na cabeceira da tua cama. Amém, gente? Quem vai trazer Bíblia domingo que vem? Quem vai trazer Bíblia domingo? Isso, traz a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia? Levanta a Bíblia aí. Isso. Amém, gente? E os que não trouxeram, não fique ofendido. Porque se você ficar ofendido é porque você teve um problema lá na infância. Então você tem dificuldade de lidar com crítica. Você tem dificuldade de lidar com repreensão. Você tem dificuldade de lidar... Não fica assim não, tá? Deus vai te curar desses... Segura o pastor porque eu estou estudando Provérbios, viu? Quem está acompanhando o Provérbios com o pastor Wellington todo dia cedo? Irmão, nós apanha todo dia. E sabe o que é legal? A gente apanha junto. Estudar Provérbios é você entrar no ringue sabendo que você vai sair dali espancado. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 19 de Provérbios. Quem vai me acompanhar lá no Instagram? Isso, que bênção, glória a Deus. Amém. Capítulo 5 do livro de Daniel. A leitura vai ser um pouco extensa, para que você entenda o contexto da história. Amém? A minha versão é RC, ok? Está escrito assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre,
de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do catiçal, na estucada parede do palácio, ou seja, no reboque da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta de seus lombos se relaxaram, seus joelhos bateram no outro. Ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsassar perturbou-se, e mudou-se nele o seu semblante. Em outras versões vai estar escrito: ficou pálido, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Falou a rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino, no teu reino, um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, que no caso aqui não é pai, é o avô, mas os avós era chamado de pai. Na Bíblia você não vai ver muita palavra avô, você vai ver a palavra pai. Ok? Ok, gente? Belsassar era neto de Nabucodonosor, ele era filho de Nabolito. Nabolito foi casado com a filha de Nabucodonosor. É por isso que quando Nabucodonosor morre, não é Nabolito que assume o trono. Quem assume o trono é Belsassar, que tem o sangue real, porque é filho da filha de Nabucodonosor. Ok? Ok? Vamos continuar a leitura? Entender até aqui? Ok. E o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Beltesassar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. E você diz amém. Agora projeta o verso 24, filho. Capítulo 5, verso 24. Está escrito, capítulo 5, verso 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Vou repetir: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestisse Daniel de púrpura,
lhe puseram uma cadeia de ouro no pescoço, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. Diga, ele foi morto. E Dário o Medo, o rei Medo-Persa, ocupou o reino na idade de 62 anos. Curva a sua cabeça. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo. Seu poder não tem limites e também não tem fim. Nós te louvamos o teu nome pela tua palavra. Através de sua palavra, fala conosco, ó Deus. Nós sabemos que a palavra do Senhor é comparada a uma semente, que o semeador saiu a semear. Então que a tua palavra possa penetrar os nossos corações como uma semente poderosa, e que os nossos corações sejam terra fértil para receber essa semente. Ó Deus, e essa noite, não fale o que nós queremos ouvir não, Senhor. Fala o que nós necessitamos, o que nós precisamos, porque o que nós queremos é muito pequeno, é muito pouco, perto da sua grandeza e diante de tudo que o Senhor tem para revelar nessa noite. Em o nome de Jesus, amém. Nessa noite eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema, e eu peço muita sua atenção. Eu quero ministrar uma mensagem com o tema Mené, Mené, Tekel, Parsim. Repita comigo: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Uma das coisas mais terríveis que possa acontecer com uma pessoa é essa pessoa ser punida, é essa pessoa sofrer as consequências mais terríveis por algo que essa pessoa poderia ter evitado. Porque uma coisa é você errar não sabendo, errar não tendo conhecimento. Outra coisa é você errar sabendo, tendo conhecimento que não podia, mas você foi lá e fez. Quantas pessoas que hoje enfrentam consequências terríveis em suas vidas, e o mais doloroso para estas pessoas é saber que ele poderia ter evitado. Ele poderia ter evitado o constrangimento, ele poderia ter evitado o sofrimento, ele poderia ter evitado a punição. Na verdade, as Escrituras Sagradas diz que há maior rigor para aqueles que conhecem os mandamentos e não os pratica, e não obedece. Por quê? Porque você acaba caindo no erro da rebeldia. E rebelde para Deus não passa impune. Na verdade, diante de Deus é um dos pecados que é comparado a um pecado de feitiçaria. Quantos aqui dirigem carro?
Moto. Quantos aqui são habilitados? Existem regras no trânsito que você tem que obedecer. Sim ou não? Ok. Quando você não obedece às regras de trânsito, você se torna um violador. Você está violando a lei do trânsito. Isso te torna um infrator. Ok? Uma coisa é você ser um infrator, outra coisa é você ser um criminoso. Você não se torna criminoso porque você não obedeceu a placa de pare. Você não se torna criminoso se você parar o seu carro na faixa amarela. Isso te torna infrator. Quando é que você passa a ser um criminoso? Quando você assume a responsabilidade na condução do seu veículo e você, alcoolizado, assume a direção, atropela alguém e mata. Mas isso poderia ter sido evitado. Sim ou não? Você tomar uma multa num semáforo vermelho poderia ter sido evitado? Sim ou não? Por que poderia ter sido evitado? Porque você teve as aulinhas. É 2 semanas as aulas lá, não é? Quantas semanas que é? 2 semanas, né? Isso. Você fez as aulinhas, você ficou com aquele livrinho azul e amarelo. Você estudou, teve alguém que te ensinou, sim ou não? Quando você sai dali habilitado e você erra, errou por quê? Quis. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é errar porque quis. Foi avisado, não ouviu. Esteve diante da palavra, não obedeceu. Até porque conhecer a palavra é uma coisa, obedecer é outra. Eu vou repetir isso aqui. Conhecer as escrituras sagradas é uma coisa, obedecer é outra. É por isso que é terrível você falar de Deus para um desviado. Por quê? Porque o desviado ele tem argumento e ele vai falar assim: eu já conheço a palavra. Se conhece, por que não obedece, criatura? Aí talvez você está pensando assim: mas o que tem a ver com o texto que o Senhor leu? Tudo a ver. Porque o que aconteceu com Belsazar poderia ter sido evitado. Então presta atenção. Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um dos maiores impérios da antiguidade. Durante anos foi uma potência mundial. Desde quando os mesmos havia derrotado o império do Egito. Foi nesse período que Nabucodonosor, mais de 500 anos antes de Cristo, ele começou a conquistar os reinos e levar cativos para a Babilônia. Entre esses cativos, ele levou muitos de Jerusalém. Só que Nabucodonosor ele separava os cativos.
aqueles que eram mais inteligentes, mais sábios, mais cultos, ele separava para o seu governo. Aqueles que não tinham muita cultura, não tinham muito conhecimento, ele colocava no serviço mais difícil. Entre os exilados estava Daniel, seus amigos Misael, Ananias e Azarias, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego, entre outros. Daniel, ele era usadíssimo por Deus. Daniel, ele tinha o dom da visão, da interpretação, da revelação. E durante o período do governo de Nabucodonosor, Daniel estava lá com ele, auxiliando, ajudando, cooperando com o reino dele. É isso que me encanta em Daniel, porque Daniel poderia ser um revoltado. Ele foi tirado de sua cidade, foi tirado do meio da sua família, foi retirado de sua pátria, e agora ele tem que trabalhar no governo do inimigo. É isso que me encanta em Daniel, porque não altera quem ele é, ele serve com excelência. Por quê? Porque quem tem uma identidade bem firmada não precisa mudar o comportamento. Daniel serve com excelência, mas o tempo de Nabucodonosor passou. E quando o tempo de Nabucodonosor passa, quem assume o reinado é Belsazar, seu neto, filho de Nabolito, filho da filha de Nabucodonosor. Só que quando ele assumiu o reinado, ele era muito jovem. Por quê? Porque Nabolito, teu pai, não podia assumir o reino. Ele não era filho de Nabucodonosor. Então, Belsazar, ele era muito jovem, e logo no início do seu reinado, a Bíblia diz que ele deu um banquete, um grande banquete, e não foi qualquer banquete, foi um banquete para 1000 pessoas. Só aqui você já começa a perceber a insensatez, a tolice do jovem rei. Por quê? Porque ele queria mostrar poder, ele queria mostrar que era ele que mandava no pedaço. Ou seja, ele já começou errando, ele já começou mal. Porque quem começa soberbo, a ruína o aguarda. Porque Provérbios está escrito que Deus não vai deixar passar o arrogante, o soberbo, e a soberba procede a ruína. Então ele já começou mal. Aí ele fez esse banquete, regado com muito vinho, com muita comida, mas também nós estamos falando de Babilônia, com muita orgia, com muitas concubinas. E aí quando ele deu o primeiro gole, já mexeu com a cabeça do menino. Ele virou para os seus servos e disse: traga os utensílios sagrados. Que utensílios sagrados era esse? Eram os utensílios que Nabucodonosor tinha tirado do templo do Deus vivo de Jerusalém. As taças, as bacias, os pratos, todos os utensílios sagrados foi trazido para esse banquete. Diga para essa pessoa que está do lado, fala assim:
não poderia ter feito isso. Porque ao trazer os utensílios da casa de Deus, ele estava profanando o que é sagrado, revelando um coração totalmente sem temor ao Senhor. Na verdade, ele estava desafiando a Deus, e ninguém desafia Deus e sai ileso. Ninguém. Gálatas está escrito: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Você pode viver a vida que você quiser, só não profane as coisas de Deus. Você pode escolher o que você quiser da sua vida, Deus deixou o livre-arbítrio. Só não trata com falta de respeito as coisas sagradas. Só que presta atenção, Belsassar estava muito confortável em fazer isso. Muitas das vezes as companhias que nós mantemos ao nosso lado nos deixa muito confortável para pecar. E se tem um que tem interesse de tornar confortável o ambiente do pecado, é o diabo. Ele torna confortável o ambiente. E aí você começa a ficar tão confortável que você fala assim: ah, mas isso aqui não tem nada a ver. No inferno tem uma cidade chamada nada a ver. Ah, mas isso aqui, eu vou... O diabo, ele vai tornando confortável o ambiente para gente rebelde, para gente infiel. Ele torna um ambiente confortável para o adúltero. Ele ainda até fala assim: vai lá, você merece. Se tem um que vai tornar o ambiente desconfortável para você, é o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, ele torna um ambiente desconfortável para a pessoa não errar, para a pessoa não pecar. E mesmo assim, às vezes a gente peca, porque aqui ninguém é santo. Só que quem tem o Espírito Santo, ele já erra e já fica perturbado logo em seguida. Ele já peca e já começa a pedir perdão. Sim ou não? Quando você fala o que não é para falar, revelando o que está no teu coração. Quando você toma atitudes que não era para tomar. Aí você fica o dia inteiro mal. Mas é de propósito, é o Espírito Santo que está fazendo o seu dia ficar ruim. Para você ficar... eu tenho que me arrepender, cara. Na verdade, o diabo, ele já faz isso desde o Éden. Lembra lá de Eva? Ele chegou com aquela conversinha mansa dele. Ah, vai lá, menina. Pode comer tudo aqui. Ela falou: não pode não. Tem uma lei aqui que diz que aquela árvore do meio do jardim não pode não. Ele falou: que isso, menina? Pode sim. Lógico que pode. É que o Altíssimo não falou para vocês que quando você comer daquela árvore lá, você vai ficar parecida com Deus. Mexeu com o eguinho que todos nós temos. O eguinho de querer ser grande. Todos nós temos esse eguinho. Quem assistiu Nefários aí? Levanta a mão. Eu recomendo, assista Nefários. Eu estou recomendando, todos têm que assistir. Eu fiquei em choque hoje. Eu tive que parar o filme 3 vezes. Tem uma parte do filme, eu vou dar só um spoiler pequenininho para você.
que o demônio fala. Nós vivíamos em uma escravidão. Por quê? Porque aquele que nos criou, quando nós éramos anjos, disse que nós tínhamos que servir Ele. Aquilo é uma escravidão. Ele acha que tem direito só porque nos criou. Mas aí o nosso mentor, nosso mestre, nos mostrou o outro lado, que a gente pode fazer o que a gente quer. E aí qual foi o resultado? A queda da terça parte dos anjos. Aí ele disse, mas foi um tapa na cara, foi um duro golpe quando ele criou vocês, seres humanos, e deu a vocês o que era nosso. E ele ainda deu livre-arbítrio para vocês. Ele está querendo dizer assim, ó, o anjo não tem livre-arbítrio, mas vocês, seres humanos, têm. É por isso que nós destruímos aquilo que Deus criou. Todos os dias nós destruímos. E nós não destruímos sozinhos não, nós destruímos junto com vocês. Desde quando alguém vestido de médico, de branco, está fazendo aborto? Mas nós amamos isso. Vocês se destruindo. Sabe o que eu entendi nesse filme? Que o diabo é o maior interessado em tornar um ambiente confortável para você fazer o que você quer. Mas Deus vai tornar um ambiente desconfortável para que você não venha mais errar. Presta atenção. Belsazar estava confortável, estava na companhia de quem tornava confortável. Cuidado, quando você estiver na companhia de alguém que está tornando muito confortável os seus erros, não são teus amigos. Porque o dia que você estiver na pior, eles não vão estar lá com você. Presta atenção. Meu Deus, já é aquela hora lá. Preciso terminar. Quem quer que eu termine, fala amém. Quem quer que eu continue, fala glória. Você não falou meio que você ficou com medo, com vergonha ou com o quê? Quando ele pegou os utensílios sagrados e profanou, a Bíblia diz que apareceu uma mão de homem, dedos de homem, e começou a rasgar o reboque da parede do palácio, à vista de todos, e escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Nesse momento, Belsazar ficou perturbadíssimo. As pernas amoleceu, o joelho bateu, ficou pálido. Imagina, você está lá na sua casa, de repente você está lá de boa, uma mão começa a escrever na parede. Você fica de boa, irmão? Tem crente que vai falar: o sangue de Jesus tem poder. O católico vai fazer o sinal da cruz. O ateu vai correr. Imagina, você está lá de boa, de repente uma mão aparece do nada. O Belsazar tremeu as pernas, mandou na hora chamar os magos, os adivinhadores, chamar todo mundo. Ó, quem decifrar o que está escrito aí, ó, eu vou dar riqueza e vai se tornar o terceiro homem mais importante no reino. Aí todos os magos, os adivinhadores, os astrólogos paravam na frente da parede, ficava pálido também. A Bíblia diz que o rosto de todos ficaram pálido. Aí é quando ele está lá abatido que a mãe dele entra e diz:
meu filho, meu menino. Não, porque a mãe teve que intervir aqui. Quem leu aqui? Quem leu? A rainha. A rainha teve que intervir na história. A rainha entrou no palácio e falou assim: não, meu filho, não fica assim perturbado, não fica assim, não. Versículo 10, projeta para mim. Versículo 10 do capítulo 5, está escrito: a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, falou a rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Por quê? Porque aqui no reino da Babilônia tem um homem chamado Daniel. Ele tem um espírito excelente, e na época do teu pai, ou seja, o teu avô, era ele que decifrava os enigmas. Chama ele. Aí chamaram o Daniel. Lá vem o Daniel. O Daniel entra na casa do banquete. Ele vira para Daniel e falou assim: és tu? Se você decifrar isso aqui, eu vou te encher de ouro, vou te tornar o terceiro homem mais importante. Daniel falou: dá os seus presentes para outra pessoa. Não estou aqui por causa de presente. Eu estou aqui para decifrar o que Deus acabou de escrever aí. Aí sabe o que me chama a atenção? É que o Daniel não muda a mensagem daquilo que está escrito. Peraí. Daniel está na frente do homem mais poderoso, Belsazar, diante de 1000 convidados. Ele olha para a mensagem, ele já entendeu a mensagem. O rei quer saber, mas ele não entende, ele não sabe decifrar, ele não tem interpretação daquilo. O Daniel poderia mudar a mensagem e torná-la mais leve. Sim ou não? Então, rei, olha aqui. Não, o Daniel entrega do jeito que está. O Daniel olhou para a mensagem, virou para o rei. E aí, o Daniel, antes de interpretar, revelar o que está ali, olhe as palavras de Daniel. E isso foi o que mais me chacoalhou, que eu compartilhei com a pastora Kelly antes de vir para cá. Foi o que mais mexeu comigo. Foi isso aqui, ó. Presta atenção. Projeta para mim aí, filho. Versículo 18. Projeta para mim, Amandinha. Versículo 18 do capítulo 5. Você está preparado? Isso aqui vai mexer com a tua cabeça. Mexeu com a minha. Ó rei, palavras de Daniel: Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele está falando assim: teu avô era o cara, mas foi Deus que permitiu toda a grandeza. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria ele abatia. Ele fazia o que ele queria, com o poder que foi dado por Deus a ele. Presta atenção. Mas quando seu coração se exalçou, ou se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com os jumentos, monteses. Fizeram-no comer erva, como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre todos os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. O que Daniel está falando aqui?
Sabe seu avô? Então, Deus deu tudo para ele, mas quando o coração dele se exaltou, ele começou a se sentir a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Ele achou que ele era o bambambam aqui. Deus tirou ele do trono, tirou do convívio dos seres humanos, mexeu com o entendimento dele, fez ele ficar irracional. Ele foi morar com os animais. Por quê? Porque na história Nabucodonosor passou alguns anos morando com os animais. Deus abateu ele, até ele reconhecer que Deus é Deus, até ele reconhecer que Deus é o Altíssimo. Quando é que ele volta? Quando ele reconhece. Presta atenção, mas vamos lá, vamos continuar. E tu, seu filho Belsazar, não humilhastes o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Peraí, segura aí, não tira. Ainda que soubesse de tudo. Peraí, olha o que Daniel está falando. Belsazar, você sabia tudo isso, você sabia, você conhecia, você sabe o que aconteceu com o teu pai, você sabe que ele foi abatido, você sabe o que acontece com gente arrogante, você sabe o que Deus faz com gente soberba, mas você, mesmo sabendo, mesmo tendo conhecimento, você vai desafiar o Altíssimo. É por isso que eu comecei falando que poderia ter sido evitado, porque ele sabia. O que me chama a atenção é que Daniel, antes de decifrar, está dando essa lição de moral no rei. Ou seja, Daniel representa aqueles que não mudam a mensagem. Ele entrega do jeito que ela está lá. O grande problema que nós estamos vivendo hoje na nossa atualidade é que tem gente que está querendo entregar a mensagem e nem conhece a mensagem. Quer entregar a palavra, mas não está nem familiarizado com a palavra. Se eu perguntar aqui agora, abre o livro no livro de Ageu, ele não sabe onde que é Ageu. E Oséias disse que o meu povo perece por falta do quê? De conhecimento. Um povo que não tem conhecimento é dominado, porque quem tem conhecimento domina. Assim também é na política. Quem está entendendo? É por isso que existe uma regra: dá pão e circo para o povo que eles votam em você. Durante muitos anos foi feito isso, até aqui no Brasil. É que o povo agora está adquirindo um pouco mais de conhecimento, as pessoas têm acesso à informação, porque antigamente as pessoas não tinham acesso à informação. Quem está entendendo isso aqui? Olha para essa pessoa e fala: é necessário ter informação. Fala assim, ó, não falsa, mas informação verídica. Presta atenção, olha para cá. Eu já vou terminar a mensagem. O que Belsazar fez poderia ter sido evitado, mas não foi evitado. Por quê? Porque ele errou. Aí vamos continuar lá, filha, está no verso 23, né? E te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não vem, não ouve, não sabe, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a Ele não glorificastes. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode até não servir a Deus, mas saiba que a tua mão está na vida dEle. A tua vida está na mão dEle. Vou repetir para corrigir o que eu falei. Você pode até não servir a Deus, mas a tua vida está na mão dEle. Olha para essa pessoa e fala: tua vida está na mão de Deus.
Agora fala assim, ó, dá aquela provocada, fala assim, brinca não. Vamos continuar, verso 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu esta escritura. Agora vamos para a escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Ele está falando assim, ó, você foi pesado na balança e foi achado em falta. Deixa eu falar uma coisa, porque eu fiquei assim meio assustado hoje à tarde, né? Comecei a pedir perdão pelos meus pecados, porque eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Falei, Senhor, se eu for pesado na balança, será que eu vou estar em falta? Virei para minha esposa, falei assim, amor, se nós for pesado na balança, será que nós vai ser achado em falta? E eu estou fazendo isso de propósito, porque eu quero mexer com você. Assim como o Espírito Santo me incomodou, eu quero que o Espírito do Senhor te incomode agora na sua consciência. Se eu e você fosse pesado na balança de Deus, qual resultado daria? Ah, o que tem a ver isso, pastor? Vai contar muito no dia do juízo final. E deixa eu falar uma coisa para você, Jesus está voltando. Vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo. Eu vou repetir, vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo. Você acompanha as notícias? Sim ou não? Você está acompanhando o que está acontecendo no Oriente Médio? Porque no Apocalipse está escrito que todas as nações vão se voltar contra Israel. Já tem bastante nação contra eles. E ai dos judeus se os Estados Unidos não estivesse do lado deles, se a França não estivesse do lado deles, se alguns países da Europa não estivessem do lado deles. Porque nem o governo da nossa nação brasileira está do lado deles. Se todas as nações vão se voltar contra Israel, isso já não está acontecendo? Eu estive lá em 2023, no Vale de Jezreel, no Amargedon, no Vale do Amargedon. Eu estava lá orando no Monte Carmelo, no Monte de Elias. E aí quando nós estávamos lá orando, de repente eu escutei um barulho. Eu olhei para o céu. Falei, o que é isso? Eu já fiquei meio com medo, né? Eu falei, pronto, vai tacar uma bomba aqui. Aí um amigo meu falou assim, o meu tour leader, o Israel, falou assim, cara, mas morrer em Israel é privilégio. Se você morrer aqui, você é escolhido, cara. Eu falei, meu Deus do céu. Aí de repente eu escutei de novo. Aí eu olhei e eu vi um caça. Durante 2 horas que nós ficamos no Monte Carmelo, vários caças deu rasante no Vale do Amargedon. Aí eu virei para nossa guia e falei assim, Eliane, que ela falou assim, a segurança aqui, ela é uma segurança máxima. O espaço aéreo aqui é protegido nesse vale, por causa das profecias. Por quê? Porque a concentração das nações vai ser naquele vale, e até hoje não conseguiram construir nada lá. Aí um detalhe, o rio Eufrates, que faz o caminho para aquele lugar, está secando, e a profecia diz que um exército de 1 milhão de soldados vai vir caminhando pelo leito do rio, porque vai estar seco, já está secando, já dá para andar nele.
Vai chegar um tempo que não vai dar mais tempo. E eu não estou falando isso para te assustar, eu estou falando isso para você se arrepender. Para que nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Porque se nós for pesado na balança, e aí? Porque você pode enganar as pessoas que estão perto de você, mas você não consegue enganar, porque sozinho você se revela quem você é. Uma coisa é quando você está aqui na igreja com essa carinha de crente que você tem. Porque aqui a gente tem cara de crente, já viu? Assim, né? Olha para a pessoa que está do lado, olha a cara de crente que ele tem, olha aí, ó, olha aí. Olha aí, ó. Mas o diabo sabe aquelas palavras que não é de crente que você fala no seu trabalho, que os seus amigos do trabalho nem crente quer ser, porque sabe que você é um falso crente. Será que se nós for pesado na balança, a gente não vai ser achado em falta? Nós homens que muitas das vezes não respeitam as mulheres, não consegue nem respeitar a mulher da nossa aliança. Porque uma coisa é você perto dela, outra coisa é quando você está com seus amigos bem longe dela. Pastor, eu não vim num domingo na igreja para ouvir esses trem não. Então vai para o culto dos falsos profetas, porque eles vão ter uma mensagem que vai inflar teu ego. E você, segunda-feira, vai estar se sentindo o cara. O evangelho não é pregado para que eu me sinta o cara. O evangelho é pregado para que eu me humilhe perante a mão de Deus. A Bíblia diz: se humilhe perante a mão poderosa de Deus. Gente, eu fiquei preocupado, é por isso que eu estou pregando assim. Uma coisa também é o arrebatamento, mas e se eu partir amanhã? Porque eu posso partir antes do arrebatamento também. E se você partir amanhã? Não, filho, não, peraí. Seu pensamento veio aqui, você não é o Superman, que você vai viver para sempre, que só a criptonita deixa você fraco. E na verdade, a maior criptonita deste mundo é o pecado, que enfraquece qualquer um. Não, você não vai viver para sempre não, filho. Você não está em Lost, na ilha de Lost, que você sai dela, volta, se morrer, você ressuscita lá, você está quebrado lá, você fica novo. Não, você não está em Lost. É mundo real. Olha para essa pessoa e fala assim: se você partir agora, fala assim, Deus julgar as suas palavras, as suas atitudes. Fala assim, ó, e aí? Então presta atenção, encerra agora. Belsazar vacilou. Aí talvez alguém fale assim: mas que Deus que é esse, cara, que pune um cara só porque... Não foi qualquer erro. Ele sabia, poderia ter sido evitado. O rigor é muito maior para quem já sabe do que para quem não sabe. E a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então presta atenção que eu estou encerrando. Por que foi tão gravíssimo? Porque dava para ser evitado, porque ele tinha conhecimento. Segundo, porque ele profanou o que é sagrado. Nunca profane o que é sagrado. Eu vou repetir isso aqui. Você pode ter a vida, olha para mim aqui, olha para mim. Você pode ter a vida que você quiser. Deus te deu livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. Você pode sair daqui e fazer o que você quiser da sua vida. Eu posso sair daqui como pastor e fazer o que eu quiser da minha vida,
Por quê, pastor? Porque pastor é humano, pastor também erra, pastor também peca. A gente tem que parar também de ficar aí, irmão, idolatrando o pastor. E tá uma palhaçada no Brasil de idolatrar pastor. Tem que parar com essas idolatrias, gente. Aí você quer condenar o católico que idolatra uma imagem, sendo que você idolatra homens. Porque agora os crentes estão nessa vibe aí, nessa onda de idolatrar os pais espiritual, vai tudo pro inferno. Eu como, bebo, defeco que nem você. Tem que parar com essas idolatrias. Quem está entendendo isso aqui? Então eu posso sair daqui e levar uma vida dupla. Eu posso sair daqui e fazer o que eu quiser. Você pode fazer a mesma coisa. Só não profane o que é sagrado. Só não trate com falta de respeito as coisas de Deus. Deixa quietinha as coisas de Deus. Agora olha para essa pessoa e fala: entendeu? A Bíblia diz que quando Daniel terminou, ele pegou uma corrente de ouro, colocou no pescoço do Daniel, colocou uma roupa no Daniel e falou assim: agora você é o terceiro homem mais importante aqui. Eu imagino o rosto de Daniel olhando para ele, sabendo que ele ia morrer naquela noite. Imagina Daniel olhando para ele. A Bíblia diz que naquela noite ele foi morto. Um jovem rei com um futuro promissor pela frente. Deixa eu falar uma coisa para você: quantos jovens que tinham um futuro promissor pela frente que já não está mais aqui? Por quê? Porque não obedeceu o pai, não respeitou mãe. Todos os dias está partindo um jovem da nossa Campo Grande. Você acompanha Campo Grande News, Mídia Max? Eu acompanho. Você percebeu que todo dia está morrendo um jovem aqui na nossa cidade? Quem percebeu isso aí? Toda semana. E a igreja está fazendo o quê? A gente só está vendo através da tela do nosso celular, porque enquanto não é conosco, está tudo certo. A igreja está aqui para tornar o ambiente desconfortável. Quem está entendendo? E nós estamos aqui para combater o pecado. Nós estamos aqui para combater a rebeldia. Nós estamos aqui para combater filhos que são rebeldes com seus pais. Nós estamos aqui para defender a família. Nós estamos aqui, mas respeitando o espaço de cada um. Ok? Salomão disse: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode fazer o que você quiser, só não desrespeita as coisas de Deus. Amém, gente? Então eu encerro. Belsazar poderia ter tido um futuro diferente, sim ou não? Poderia ter evitado, sim ou não? É por isso que eu comecei a mensagem dizendo e liberando uma palavra-chave. A pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é ele ser punido por algo que ele poderia evitar. Fique de pé.